Da Alemanha. Muito boa noite para você que está aqui ao vivo comigo. Se você não está ao vivo, você está vendo a gravação. E se você almeja carreira na Alemanha como engenheiro, você tem muitas chances, porque se eu conseguir, você também pode, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Gerson, eu sou engenheiro sênior aqui na Alemanha. Eu estou aqui desde 2016 e eu ajudo engenheiros a conquistarem sua vaga na engenharia aqui na Alemanha, mesmo sem falar alemão. E essa aqui é a primeira live de 4 lives que a gente vai fazer de aquecimento para o nosso evento Você é Engenheiro na Alemanha. Então, se você está chegando aqui sem saber, caiu de paraquedas, isso aqui é só um tira-gosto do nosso evento que vai acontecer no dia 13 de abril, né? Se você não ouviu falar dele, depois clica no link da bio e se inscreve, é gratuito, tá bom? Lá eu vou mostrar mais detalhes sobre como você começar essa jornada de se preparar para trabalhar na Alemanha como engenheiro, tá bom? Então eu vou deixar a galera entrar aí e daqui a pouquinho eu vou começar o tema principal dessa live. E eu vou até ler porque eu gosto de fazer um resumo para que o nosso tempo seja usado da melhor maneira possível. É como ser contratado na Alemanha como engenheiro sem perfil ideal. Então vocês já devem imaginar o que eu venho trazer aqui, né? Porque normalmente quando você se fala, né, quando você pensa no trabalhar na Alemanha, ser engenheiro na Alemanha, você vai pensar Made in Germany, na Alemanha, na grandeza que é, ou pelo menos no renome dela, né? Então, você associa isso a algo como se fosse inalcançável, né? Normalmente é assim que a gente começa a pensar sobre algo que a gente não tem muito conhecimento, só ouviu falar. Então, era realmente assim que eu pensava sobre a Alemanha e trabalhando aqui, né, sendo engenheiro formado no Brasil, né, totalmente no Brasil, eu posso falar para vocês que é muito diferente do que a gente pensa no quesito de diferença de formação e de profissionalismo também, tá? Então, eu tô aqui para elucidar vocês, ajudar vocês a entender de verdade se isso é possível ou não, se a Alemanha é para vocês ou não. Na verdade, o importante aqui é você sair com um direcionamento, seja ele sim, acho que a Alemanha é para mim, ou não, acho que a Alemanha não é para mim. Isso é o mais importante, porque você ganha tempo com isso, né? Você vai ficar aí, talvez aí somando ou gastando energia com algo que não vai te agregar, ou que não vai te trazer nada, não faz sentido, né? Nós somos engenheiros aqui, então a gente sabe, se a gente ficar distribuindo energia, né, nada vai se destacar, vai ficar ali um pouquinho em cada direção, tá bom? Show! Então, tem uma galera aí já presente, então vamos começar com tudo e eu quero explicar como você, engenheiro e engenheira brasileiro, pode conseguir uma vaga, né, fazer carreira na Alemanha ou iniciar como engenheiro aqui, mesmo com um perfil não ideal, não perfeito, tá? E para eu citar isso, eu tenho que explicar duas coisas: o que seria o perfil perfeito, né? E o porquê que é possível fazer isso acontecer, né? E eu vou citar um pouquinho da minha história também, tá bom? Legal. O perfil perfeito na concepção do que eu ouço de vocês, normalmente, né? Eu recebo dezenas de mensagens por dia, eu recebo perguntas que direcionam a esse pensamento de será que eu consigo? Ou será que eu vou chegar no patamar? Então, eu compilei essas informações para montar o perfil ideal que é que o brasileiro pensa sobre trabalhar na Alemanha, tá bom? Perfil ideal: inglês fluente, né? Inglês perfeito, fluente. Alemão fluente. O que mais que eu listei? Muitos anos de experiência. Experiência internacional. Um ótimo desempenho acadêmico. Cidadania europeia ou alemã.
E que mais? Networking forte. Talvez está na Alemanha, né? Então, assim, esse perfil é o perfil que todo mundo acha que é o perfil que é ideal, que é o perfeito, que com isso, com todas essas características, você vai conseguir uma vaga. Não importa o que aconteça, você vai conseguir uma vaga. E eu posso dizer com todas as palavras que eu já vi pessoas com esse perfil não conseguirem vaga. E daí você vai falar, pô, Gerson, então, se uma pessoa, se um engenheiro ou uma engenheira com esse perfil aí, perfeito, não conseguiu a vaga, como é que eu, filho de Deus aqui, não perfeito, pecador, vou conseguir essa vaga, né? Então, eu quero desmistificar isso para vocês, né? Mostrar que, na verdade, isso que é trazido na tona como perfil ideal é utópico, né? É utópico. Porque, primeiro de tudo, depende muito da vaga que você está se aplicando, né? Isso aqui eu já estou trazendo um bizu, um insight aqui, que se você não pegar, você vai perder uma oportunidade gigante. Que tudo aqui na Alemanha, principalmente no mercado de trabalho alemão, ele é feito e adaptado específico para uma vaga, para uma empresa. Então, se você fizer uma aplicação aleatória, a chance de você conseguir um retorno é mínima, tá bom? Então, guarda essa aí que já é um bizu top, tá? Legal. Então, quando a gente fala de perfil ideal, a gente está falando do perfil ideal, talvez, para uma vaga específica. Um perfil ideal para uma empresa específica. Não um perfil ideal generalizado, como eu tentei simular aqui, tá bom? E por que que essas características que eu falei para vocês não são ideais? Ou, no caso, elas não formam alguém com superpoderes a ponto de conseguir todas as vagas que essa pessoa quiser. Porque, basicamente, é como eu trouxe para vocês, não é a nacionalidade que vai garantir a vaga de alguém. Não é o inglês super top e o alemão super top que vai garantir a vaga de alguém. Não é o network que a pessoa tem, ou que, enfim, que vai ajudar ela a fazer uma entrevista, que vai garantir a vaga desse profissional, tá? É literalmente o teu posicionamento aqui no mercado de trabalho. E eu vou explicar para você o que eu fiz com um perfil não perfeito, né, não ideal, para conseguir a minha vaga. E você vai começar a entender que é possível. Porque se uma pessoa com o meu perfil conseguiu a vaga, você pode conseguir também, tá bom? E eu tô dizendo aqui o meu perfil porque eu tô aqui explicando para você a minha história, mas eu poderia explicar outras histórias de pessoas que eu ajudei, de pessoas que eu não ajudei, que conseguiram também sem um perfil ideal, tá? Então, vocês têm que ter atenção nisso aí, que não é só porque eu consegui, que todo mundo consegue, mas eu quero trazer aqui que se eu conseguir com essas deficiências ou com esses requisitos faltantes, vocês também podem conseguir. É só entender como é que funciona isso e trabalhando, tá? Eu vou trazer aqui, basicamente, as características que eu tinha quando eu consegui minha vaga. Vamos lá. Eu citei aqui idiomas, né? Inglês. O meu inglês era intermediário, tendendo a ir para avançado. Não era avançado ainda. Era acho que existe um level... como que é o nome disso? No inglês tinha um level... eu esqueci realmente como que se chama. É um segundo nível do intermediário. Eu não cheguei no avançado ainda. Eu tinha esse nível de inglês. Por que eu tô trazendo isso com tanto detalhe? Porque, literalmente, as pessoas que vêm aqui me chamar no inbox, elas falam, Gerson, eu tenho, sei lá, o inglês C1. Eu consigo? Cara, eu não tinha inglês C1. Eu não tinha inglês C1. Como é que eu sei disso? Eu fiz prova. Eu fiz prova e não passei. Eu não era bom em prova, nunca fui bom em prova de idioma. Eu não passei. Eu nunca tive inglês C1. Eu nunca vi um C1 no resultado de uma prova. Então é isso que eu tô falando para vocês. Não se prendam, primeiramente, né, a uma tabela de idioma para falar que, né, você é capaz ou não. Basicamente o que eu vou trazer aqui, ó, é o papo reto.
o que sai da tua boca é mais importante do que tem no certificado. É muito mais importante. Então, eu já adianto aqui o papo da live de amanhã. O nível de idioma que você fala é mais importante do que qualquer coisa que possa estar tanto no seu currículo quanto no seu certificado, tá? Então, treino. Ponto final. Ponto final, não importa. Né? Não importa se tem dinheiro, se você não tem dinheiro, se tem vergonha, se não tem vergonha. Ponto final. Então, o meu inglês naquela época, que eu consegui minha vaga, era B1 para B2, né? Falando em níveis, tá? Mas eu treinei entrevista que nem um doido, porque eu sabia da importância disso e caduquei, errei, enfim, né? Essa história aí, posso contar mais detalhes. Na verdade, eu vou contar no nosso evento, né, no dia 13 de abril, eu vou contar a minha história, né? Que tomei vários nãos. Então, primeiro de tudo não tem essa, eu não tenho inglês C1. Esquece isso. Foca na tua comunicação. Ponto final, tá? E eu vou falar mais isso em detalhes na live de amanhã sobre qual comunicação que você tem que focar, tá? Alemão é fluente, mas eu tô anos-luz longe disso, né? Quiçá ainda não é fluente. Por quê? Eu tô aqui 10 anos, né? E o alemão é uma língua desafiante, né? Eu posso falar para você no começo, quando eu ouvi o alemão pela primeira vez, eu falei, cara, nunca vou falar essa língua, né? Pensei eu, né? E segundo, eu falei, cara, para conseguir falar isso aí vai demorar um tempinho. Só que eu entendi, né, que a estratégia do alemão fluente, né, que você acha que é o mais importante para a vaga, tá muito longe da realidade. Imagina, se você for falar assim, eu vou fazer uma entrevista, eu vou começar a me aplicar quando eu me sentir à vontade em alemão, de verdade, eu tenho certeza absoluta que eu tô falando aqui. Você vai ficar 2, 3 anos só estudando. Cara, a minoria consegue, talvez em um ano e meio. A minoria. Agora, se você quiser começar quando você se sentir à vontade em conversar, esquece aí 2, 3 anos. E é por isso que eu tô aqui, para falar que você não deve esperar, né? Quem me ouve falando sobre idioma, né? Até quando eu falo ali na minha bio, te ajuda a conseguir uma vaga de engenheiro na Alemanha, mesmo sem falar alemão, pensa, será que eu não devo estudar alemão? Não é isso que eu quero dizer. Será que alemão não é importante? Não é isso que eu quero dizer. Né? O que eu quero dizer é o seguinte, você não pode esperar para conseguir a tua vaga. Dinheiro é importante para você? A sua carreira é importante para você? Se for, meu irmão, então bota a cara. Assim, o que é melhor? Você passar uma vergonhinha, bola para frente, treinar e melhorar e em 6 meses conseguir uma vaga, por exemplo, ou ficar retardando e se escondendo e 3 anos você vê que não mudou nada a tua vida. Então é isso, né? Depende muito do que você busca. Eu tô trazendo aqui história real. Eu não tô trazendo conto de fadas, não. Você vai ter que se colocar na zona fora de conforto, fora da zona de conforto, né, para você conseguir a sua oportunidade, tá? Mas esse tópico de idiomas vai ser na próxima live. Eu só tô trazendo o tópico idioma porque é uma parte do perfil ideal que vocês acham que tem que ter, tá? Como eu falei, eu não tinha inglês C1, eu tinha inglês B1 para B2, tá? Alemão, eu não tinha nem A1, na verdade. Eu tinha iniciado até um curso, mas eu não tinha finalizado. E eu percebi o seguinte, se eu começar a treinar frases para mostrar a motivação, é mais importante do que eu mostrar um certificado. Porque quando eu chegar na entrevista, e aconteceu isso, eu não falei uma frase, né, no meu caso que eu me apliquei a vagas, para vagas que pediam alemão até, né, então fazia diferença mais eu mostrar que eu estou aprendendo, que eu estou motivado, do que simplesmente trazer um certificado, né? Então, é óbvio que o nosso foco aqui, principalmente quando você não tem nada de alemão, é focar nas vagas em inglês, ponto final. Mas, se você está focando e olhando para a Alemanha, você precisa colocar aí na tua caixolinha que você vai ter que aprender alemão. Ou pelo menos mostrar interesse. Porque se você não mostrar interesse,
o tomador de decisão, a empresa, ela vai olhar para você como, não sei não se esse engenheiro, se essa engenheira vai se adaptar aqui. Será que realmente ele vai conseguir viver aqui e, enfim, permanecer aqui sem o idioma? Então fica muito riscante para a empresa acreditar em você se você não se mexer. Então você precisa se mexer. Você precisa olhar para o idioma como um projeto de médio a longo prazo e mostrar para a empresa que você já está olhando para isso. Imagina, você chega, né, numa entrevista falando, claro, eu não falo alemão ainda, é um idioma que eu estou me desenvolvendo, mas eu já estou estudando. E isso sim é um pontinho a mais para você, entende? Em relação a 90% das pessoas que falam, eu tenho um currículo ideal, perfeito, eu só não tenho alemão. Mas a pessoa ela nem mostra motivação. E esse já é um outro insight, é um outro bizu que você devia estar anotando aí. Porque você precisa mostrar isso com certeza, tá bom? Show. Qual que é o outro ponto que eu falei? Eu falei do idioma, né? Experiência. A pessoa pensa, Gerson, certamente eu preciso de experiência para conseguir uma vaga. Yain, sim e não. Por quê? Como assim? Sim, pelo fato de que se você fez 5 anos de graduação, alguma coisa você deve ter feito nesses 5 anos. Alguma coisa, seja ele estágio, iniciação científica, voluntariado, participou de projetos, né, de grupos de competição. Você trabalhou por fora, você, sei lá, trabalhou como vendedor, como Uber, como alguma coisa você fez, correto? Ou você é muito filho de papai, filhinho de mamãe, filho de papai, tem dinheiro e não faz nada. Eu vi uma pessoa na minha vida isso. Uma pessoa na minha faculdade. Realmente, ele não fez nada. Nada. Em 5 anos. Enfim, respeito, né? Tá podendo, é isso aí mesmo. Eu não podia. Então, a maioria dos brasileiros tem esse perfil de não poder. Então, se movem, fazem seu dinheirinho e certamente já trabalharam. E daí você vai falar, tá, Gerson, mas a minha experiência... ou ela não é na posição de engenheiro, ou ela não é na engenharia. E daí eu trago a sabedoria desse ponto aqui. Se você, primeiro, usar habilidades transferíveis, você consegue conectar as habilidades que você aprendeu e utilizou, né, nessa profissão, nessa atividade aí, com a vaga que você está se aplicando. Essa já é um ponto importante aqui para você. Tá? Habilidades transferíveis, a gente fala de várias coisas como tomada de decisão, comunicação, gerenciamento de projetos, de tempo, liderança e etc. Isso você consegue analisar nas suas atividades e conectar com a vaga que você está se aplicando. Isso é muito importante, tá? Um segundo ponto aqui que você tem que olhar é pelo fato de que você tem que fazer com que o teu perfil seja ideal para a vaga. Lembra que eu falei para vocês no começo? Então, quais atividades você fez na tua carreira, seja qualquer profissão, que você consegue parelhar elas com as atividades que você vai fazer nessa vaga. Que está lá descrito, né? Na Alemanha é bem bonitinho, está descrito lá um pouquinho sobre a empresa, um pouquinho sobre a vaga, as atividades que você vai fazer, as tarefas, os requisitos sobre a vaga e etc. Tá bem bonitinho, né? Existe uma norma para isso. E aqui segue a risca. Quando você pegar essas atividades a serem feitas, as tarefas, liga com o que você já fez. E quando eu falo o que você já fez, como eu falei, não importa qual foi a atividade. Talvez você ajudou, você fez algo na comunidade, né? Talvez você, enfim, doou seu tempo realmente para ajudar o próximo. Fez alguma coisa na igreja, você fez alguma coisa com esporte. Tudo vale. Tudo vale na Alemanha. Para vocês terem uma ideia, eu nunca imaginaria isso na minha vida. Eu, né, não sei se vocês sabem, eu também não falo muito aqui, eu joguei futebol americano. Né, eu joguei futebol americano num nível mais profissional, tá? E eu não sabia da importância de esporte aqui ou de atividade extracurriculares. Eu realmente não sabia disso. O que aconteceu? Se eu não me engano,
eu comentei isso com alguém que já conhecia um pouquinho mais da Alemanha, e essa pessoa falou, coloca isso no teu currículo. Eu falei, mas cara, se eu colocar que eu faço esse esporte, eles vão pensar que eu me machuco. Então eles vão ter medo de me contratar. Esse era o meu pensamento. Mas foi totalmente o inverso. Foi totalmente o inverso. Quando eu trouxe isso para o currículo, como atividade extracurricular, eu trouxe isso como, enfim, com habilidades soft skills, né? Relacionado à liderança, relacionado a trabalho em equipe, enfim, né? Eu ganhei, assim, de verdade, sem brincadeira, quando eu entrei na primeira oportunidade que eu, né, profissional, metade da empresa sabia que eu praticava esportes, no caso futebol americano. Porque isso era, assim, era algo assim disruptivo para eles, né? E positivo, enquanto eu pensando que isso era negativo, né? Então, você pode pensar qual esporte você pratica, corrida, jiu-jitsu, enfim, não importa, tudo que você faz é importante. Aqui na Alemanha, tudo, 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 né? Toca instrumento, enfim, como eu falei, né? Então, pensa, você tem que fazer esse brainstorm e trazer essas informações para você, porque isso vai ser importante na hora do teu currículo na Alemanha. Isso aqui é fundamental, que você tenha esse tato para olhar para a vaga, olhar para a tua carreira até agora e linkar as atividades e as habilidades que você desenvolveu com essa vaga específica, tá bom? Show! Vamos olhar aqui o que eu anotei, porque eu quero falar sobre tudo. Legal. Citei aqui também em relação a pouco networking, né? Você não imagina a quantidade de pessoas que você conhece. Por quê? Porque talvez, primeiro, você tá olhando aqui, sei lá, ao redor, né? Daí você olha famílias, amigos, você olha ali em torno de 10 a 20 pessoas, né? Mais ou menos, tá? Daí você vai falar, pô, não conheço ninguém com contato na Alemanha ou que, enfim, que possa me ajudar. Mas será que nenhuma pessoa dessas pessoas conhece alguém que teve contato com a Alemanha? Ou será que alguém que conhece alguém não teve contato com a Alemanha? Então você tem que lembrar também que networking, ele se expande em camadas, né? E dependendo da pessoa que você conhece, né, ela te conhece muito bem, ela pode te indicar a um contato que você talvez nunca ouviu falar, nunca conhece, mas pelo endossamento você consegue uma informação, você consegue uma dica, você consegue até uma indicação para fazer uma entrevista, né? Então, é muito importante que você não desista de olhar para sua rede de contatos, de você realmente acreditar que tem pessoas próximas de você que possa te orientar ou te endossar. Isso é importante porque é também um braço para você conseguir chegar mais próximo dessa vaga. Isso é fundamental, é crucial, sem isso você não vai conseguir? Não, não é isso. Eu só estou dizendo que isso é muito importante a ponto de você não ignorar. Não ignore isso, tá? Show. E o outro fator aqui, que eu vou falar até mais da nossa aula que vai iniciar dia 13 de abril, é você buscar networking, criar networking. E, como conhecido, LinkedIn é sem dúvidas o portal, né, a rede social profissional que você tem mais chance de encontrar pessoas que possam te ajudar nisso. E daí você pode falar, pô, como é que eu vou encontrar alguém do nada? Imagina uma semelhança, alguém que estudou na sua universidade, talvez um brasileiro que trabalha na engenharia, na tua área, enfim. Então, busca similaridades para você contactar alguém e fazer uma pergunta e admirar o trabalho, né, o desenvolvimento de carreira dessa pessoa. Enfim, você tem que ser um pouco criativo, um pouco criativa e proativa. Isso sem dúvida, isso aí você tem que se mover, porque senão você vai ficar igual a maioria, né? É óbvio que eu falei para você não é obrigado a fazer isso, mas isso vai te ajudar, né? Então busca sempre aumentar aí as oportunidades que você tem para conseguir acelerar esse processo, né, do Projeto Alemanha, tá bom? Show! Então assim, ó, como eu falei para vocês, basicamente, né, para quem não me conhece aqui, né, eu sou Gerson Santos, eu sou natural de São José dos Campos, São Paulo, interior de São Paulo,
né? Mãe mineira, pai baiano e eu paulista. Vivi no Sul, vivi em Santa Catarina, Florianópolis, nos últimos 5, 6 anos do Brasil ali. E eu vim para a Alemanha em 2016, né, com uma missão aí de ter a oportunidade internacional que eu tinha sonhado por anos, né? Como eu falei para vocês, inglês intermediário, sem alemão, e eu vim com o intuito de fazer um estágio final da graduação. Na verdade, era mais um estágio, né? Eu fazia estágio na VEG, em Jaraguá do Sul, e basicamente eu estava ali, uma palavra diferente de desgostoso, eu não sei. Eu estava triste com a situação de ver que os engenheiros da VEG, na verdade, são analistas, né? Eles são analistas e, apesar do salário legal, não era o que eu esperava algo maior. Eu tinha ralado pra caramba na graduação, eu tinha realmente trabalhado muito no meu perfil para ser diferenciado e ter um emprego como engenheiro, e eu vi que no Brasil isso era super difícil, quase utópico, né? Acho que mais de 90% era analista, ajudante, enfim, técnico ou auxiliar. Tinha sempre um nome diferente e não era engenheiro, né? E eu falei, cara, eu não vou ficar aceitando isso, eu vou buscar uma oportunidade diferente. Eu tava vendo que muitas pessoas estavam saindo para programas, né, sem fronteiras, etc. E eu não conseguia, porque eu não tinha inglês para isso. Na época você tinha que ter inglês, tinha que ter o certificado, tinha que ter boas notas. Eu não tinha nem boas notas e nem inglês. Eu falei, meu irmão, eu vou buscar o que eu posso. Então, contactei vários professores. Um professor conhecia um programa de intercâmbio, onde eu não precisaria mostrar nota, eu tinha que realmente fazer ali uma conversa com a pessoa e mandar o currículo, né? Ao meu favor, tinha as experiências dos laboratórios que eu tive, que eu passei, o Senai que eu fiz, né? A formação continuada no Senai, né? A fabricação de usinagem, mas o meu inglês é intermediário. Então, a primeira vez que eu fiz isso, eu me apliquei esse intercâmbio profissional, né, de estágio, eu tomei uma negativa, né? Então, eu falei, cara, mais uma negativa em centenas que eu já tinha tomado, tranquilo. Mas eu tava no final da graduação, então eu falei, então agora é a hora de formar e ficar desempregado. Mas alguém desistiu. Alguém desistiu, acho que foi um intercambista que era da Europa que ele desistiu, e daí me chamaram. E eu fui, assim, em um mês, né, do momento que me falaram, eu tinha um mês para estar na Alemanha. Então eu consegui a minha primeira oportunidade profissional antes de me formar, né, como estágio na Alemanha. E, como eu falei para vocês, não foi fácil, porque com inglês intermediário, sem alemão, sem ter estudado nada da cultura, nada do país, não conhecia ninguém aqui, foi muito difícil, né? No começo, sinceramente, nos 3 primeiros meses eu pensei, o que eu tô fazendo aqui? Eu vou carpar fora, porque isso não é para mim, né? Quando você não se prepara, você não consegue se sentir em casa, né? Foi como eu falei, eu não estudei o local, eu não sabia como funcionava. Tudo para mim era basicamente ir pro trabalho, né? Um trabalho para casa, para apartamento. Daí eu me encontrava com um grupo de brasileiro, eu via que a maioria deles falavam inglês bom, eu ficava com vergonha de me comunicar. Eu via que eles caçoavam, zoavam com quem não tinha uma comunicação legal. Eu comecei a ficar ali, né, meio que acanhado. Eu falei, velho, isso aqui não é pra mim, não. Mas para resumir essa história, primeiro, eu percebi que existia um grupo que estava para me ajudar, um grupo menor, mas eles estavam para me ajudar no sentido de, cara, você tem vergonha de falar, de comunicar? Fica tranquilo. Tem que passar por essa fase. Você vai ter que falar, você vai ter que errar, né? E eu me juntei a essas pessoas, e as pessoas que, sei lá, se achavam nariz empinado, que tinham inglês excelente, que tinham estudado inglês desde criança, com escola paga, bom para eles, mas eles não me ajudavam naquele momento. Pelo menos não estavam a fim de me ajudar.
Então eu fiquei com as pessoas mais tranquilas ali, que estavam com paciência de me ajudar. E também me toquei, né? Então comecei a trabalhar na minha comunicação. Eu percebi que não era estudar em si inglês, era falar. Era literalmente falar. E o que era importante? Eu entender a comunicação do dia a dia, né? Então eu foquei nisso. E ao mesmo tempo eu estava me aplicando da Alemanha, né? Ao finalizar o estágio, eu estava me aplicando da Alemanha para conseguir um emprego no Brasil, porque eu já tinha feito, né, metade do intercâmbio, 6 meses. Eu falei, agora que eu tô na Alemanha, eu vou me aplicar no Brasil e eu vou conseguir emprego, porque agora eu tô conseguindo falar um inglês um pouquinho melhor. Eu tenho aí no currículo 6 meses de intercâmbio, né? Se eu quiser ficar aqui até 1 ano, eu vou ficar, mas posso voltar antes. E eu comecei a perceber, ali no final do intercâmbio, que eu não ia conseguir emprego no Brasil também. E eu comecei a receber negativo. Eu falei, quer saber? Eu vou focar aqui. E daí eu comecei a focar na Europa em geral. E para resumir a história, eu consegui algumas entrevistas, mas eu também não conseguia sinergia nisso. Porque, como eu falei, a minha energia estava distribuída em todo o local. Em vários países. Eu tinha aplicado a Polônia, Irlanda, Portugal. Apliquei a cacetada de países. E eu não me aplicava à Alemanha. Por quê? Porque aqueles engenheiros que falavam inglês muito bom e que, quiçá, já estavam falando alemão, não tão bom, mas já estavam falando alemão, eles falavam, não existe oportunidade para engenheiro aqui que não fala alemão. E eu internalizei isso. Imagina, eu, que não falo inglês legal, tô ouvindo o cara que manda bem no inglês, falando que só consegue vaga quem fala alemão, eu vou acreditar. Eu vou ficar tentando pra quê? E foi a maior burrada que eu fiz. Então eu fiquei tentando vaga só em outros países por 6 meses, sozinho. Tipo assim, ó, pum, 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 tentando, negativa, uma entrevista ali, negativa. E eu, cara, não tá rolando. E eu falei, velho, peraí, será que isso é real mesmo? Eu falei, então bora tentar na Alemanha. E eu comecei né, eu já estava aqui há um tempo, eu já tinha conseguido, né, por meio de associações, né, eu fazia esporte, conhecer alemães, eu comecei a perguntar mais, eu comecei a conhecer pessoas que já estavam no mercado de trabalho, começaram a me dar dicas, e assim eu comecei a entender como funcionava um mapa de candidatura, né, aqui não existe só um currículo, aqui é um mapa de candidatura, né, então eu comecei a entender que existem diferenças, e assim eu consegui começar a me destacar nas aplicações na Alemanha para ser chamado à entrevista. Essa foi a primeira etapa que virou uma chavinha. Por isso que os brasileiros não estavam conseguindo aqui. Eles nem fazem mapa de candidatura. Primeiro, né? Eles nem utilizam o estilo alemão de fazer a aplicação, né? Naquela época que eu não tinha muita informação e também nem tinha tanta informação assim nas redes sociais como hoje, né? E depois, claro, veio os outros desafios, né, que isso eu vou contar com certeza para vocês na primeira aula aí do nosso evento Você Engenheiro na Alemanha, que como eu consegui a minha oportunidade como engenheiro júnior, sem falar alemão, sem experiência como engenheiro, sem nacionalidade alemã ou estrangeira, enfim, com inglês intermediário para avançado, né? Ou seja, eu tinha segurança, mas eu cometia erros. Eu cometo até hoje. Hoje mesmo, eu recebi um técnico holandês que veio consertar uma máquina. Para quem não sabe, eu tô na minha empresa, tô no escritório aqui, tá? É na empresa onde eu trabalho, não é a minha empresa em si. Cara, eu troco ideia tranquilo, mas eu sempre vejo, ó, errei aqui, errei ali, preposição, verbo errado. Sabe o que acontece? O importante é você falar. Tá? Até hoje, imagina se eu e Gerson tivesse esperado 10 anos para estar me sentindo bem em falar inglês e alemão. Eu não estaria aqui na Alemanha sendo engenheiro sênior hoje, entende? A importância de você dar o passo, mesmo não se sentindo pronto ou pronta, isso que é importante.
né, o movimento. Não vou falar que foi fácil, porque não foi fácil. Eu não quero vender história aqui que foi fácil. Eu não quero fazer um conto de fadas aqui. Não é fácil, não é fácil, mas é possível. É possível. É por isso que eu tô aqui. Se você vê, a maioria das pessoas que falam sobre oportunidades, normalmente tava tudo meio encaixado na vida deles, tudo perfeito. Meu irmão, se eu contar a minha história, você chora, que nem um velório, tá? Então eu não vou contar as partes tão difíceis, eu vou contar só as tranquilas, né? Mas, em geral, todo mundo consegue se entender que o mercado de trabalho alemão, ele é específico. Ele é específico. Qual que é o desafio do brasileiro? Ele é generalista, né? Ou seja, ele fala em grupo, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui interessante. Quando a gente está numa entrevista no Brasil, a gente tenta sempre mostrar o trabalho em equipe que a gente fez e trabalhou em conjunto, tem dinâmica de grupo. Aqui na Alemanha é eu fiz, eu deleguei, eu coordenei, eu liderei, eu botei a mão na massa. Você vai ter que mostrar o que você fez, como você pensou. O teu perfil tem que ser, de alguma forma, mostrado na primeira pessoa, né? Então, é totalmente diferente do Brasil, por exemplo, tá? Então, em relação a soft skills, você vai poder mostrar isso na carta de motivação, você vai poder mostrar isso na entrevista, e talvez até nas suas atividades extracurriculares, mas aqui o processo seletivo normalmente não tem essa etapa de, enfim, teste de português e matemática, ou de idioma e matemática, lógica, sei lá, trabalho em equipe, dinâmica de grupo. Existem algumas empresas que fazem, eu vi isso assim 2 vezes em 10 anos, sim, achei ridículo, mas é isso. Às vezes eles querem também fazer com que a pessoa desista, né? Então eles colocam muitas etapas, tá? Mas em geral, no empresa tradicional alemã, são normalmente três entrevistas, normalmente, tá? Pode ser uma para mais, uma para menos, depende de quem está envolvido, enfim, do tamanho do processo, mas normalmente 3 entrevistas. Todavia, isso pode demorar de 3 a 5 meses, tá? Dependendo aí de todo o processo aí e da quantidade de candidatos, das datas, né, do período do ano que você está fazendo as entrevistas. Então, existem muitas diferenças, tá bom? Show! Como falado, já falei sobre o que é perfil ideal, o ideal que vocês imaginam, né? Eu falei que esse perfil, na verdade, é utópico, porque o perfil ideal, na verdade, a gente tem que olhar para cada vaga específica. Eu falei como eu consegui, né, montar um perfil ideal para a minha vaga específica. Como, por exemplo, a minha vaga, né, era para trabalhar com fabricação de usinagem, né? Se você é da mecânica, você já ouviu falar. Se você não é da engenharia mecânica, você vai falar, meu Deus do céu, o que é isso? Não importa. Pensa o que você gostaria de trabalhar, ou o que você teve um pouquinho de experiência, ou o que você fez de TCC. Pensa naquilo. Agora, você tem que pensar que tudo que você fez tem que estar vinculado com a área que você deseja trabalhar ou com a vaga que está se aplicando. Se eu fosse você, eu me aplicaria a algo que eu já tive experiência. Como assim? Projeto, estágio, iniciação científica, TCC, sei lá, trabalhei no chão de fábrica. Pega aquilo e transforma aquilo na sua narrativa para se aplicar à vaga. Foi isso que eu fiz. Eu transformei o meu perfil, que era um perfil normal, onde eu não tinha experiência como engenheiro em si, a um perfil júnior com experiência. Porque eu olhei literalmente em algumas habilidades e eu foquei para encontrar uma vaga específica na área. Então, o segredo e o bizu
da Alemanha para engenheiro, já tô trazendo a letra aqui de certeira aqui, ó. Você precisa olhar a vaga específica para você, não só na tua área, um subnicho. Imagina, eu sou engenheiro mecânico, tá? Eu, Gerson, sou engenheiro mecânico. Se a gente olhar manufatura, daí fabricação por usinagem CNC, fabricação por usinagem CNC na área óptica. Você está entendendo o tanto de nicho que eu fiz isso aqui acontecer? Saiu de engenharia mecânica até fabricação por usinagem CNC na área óptica. Então, assim, literalmente, você precisa cada vez mais tentar subnichar a tua expertise. Daí você fala, pô, Gerson, sei lá, eu só me formei e tive algumas experiências. Olha para isso, olha literalmente para isso. E tende, como eu falei para você, olhar para qual habilidade você desenvolveu e ir buscar essas vagas para que você seja o expert, o especialista nessa área, mesmo que seja vaga júnior. Como eu falei, se você não está anotando esses bizu, você está perdendo aqui, aí, o salário inicial na Alemanha é 50 mil euros por ano, você está perdendo isso, 50 mil euros por ano, né? Então, de verdade, olha com carinho para o que eu estou trazendo para você. É a experiência de 10 anos na Alemanha e não são 10 meses. São 10 anos ralando e buscando informação, tá? Então, olha para isso porque talvez você já esteja se aplicando e não está conseguindo ser chamado ou ser chamada. Então, reveja a sua aplicação, reveja se você está utilizando tudo que você fez e está olhando para essa vaga específica que você busca e está dando match nisso, tá? Show. Legal, ó, eu vou olhar aqui o nosso roteiro para não ficar tão extenso. Eu já falei sobre perfil ideal, como reposicionar o teu perfil, né? Olhando para o lado, o que você pode fazer se você não tiver algo específico. E claro, eu trouxe aqui, mas é muito importante. O problema não é o teu perfil, é literalmente como você apresenta ele. Basicamente, o que eu falo aqui todo mundo, todo perfil, todo engenheiro tem valor. O importante é você mostrar isso e acreditar nisso. Né? E daí tá aqui. Né? Tem muita gente que tem o perfil impostor de falar, cara, eu acho que eu não consigo. Eu acho que eu não sou bom. Eu acho que eu não fiz nada na minha vida. Eu acho que, sei lá, se eu entrar lá, eu não vou conseguir, eu não vou dar conta. E tá aqui, cara, tá aqui. Porque, literalmente, imagina, com o meu perfil, eu entrei, a minha comunicação era muito difícil. Eu tenho que ser sincero, era muito difícil. Mas eu busquei, eu tava com um caderninho, agora eu não tenho caderninho para explicar, eu tenho um monte de livro aqui. Eu tava com um caderninho na mão, todo dia eu anotava palavras-chave, eu treinava. Todo dia, todo dia, todo dia. É importante você se movimentar e buscar se informar, né? Se você focar numa vaga onde a empresa fala inglês, onde o setor fala inglês, talvez você já está com o inglês desenvolvido, você não vai ter essa dificuldade que eu tive. Qual que foi a minha dificuldade? Eu, Gerson, eu foquei numa área onde tinha muito mais chance de precisar do alemão. E eu fui de cabeça. Falei, tô nem aí, fi. Eu vou porque eu preciso. Eu não tenho como escolher. Eu tô numa situação de vida aqui que eu preciso. E eu fui. E ralei. Ralei, mas consegui. E depois eu entendi basicamente o que eu fiz de certo e o que eu poderia ter melhorado. E é isso que eu passo para vocês, para meus mentorados, para todo mundo que tá ao meu redor. Que literalmente você não precisa estar pronto, não precisa estar pronta. Você precisa estar em movimento. Simples assim. Engenheiro, fez física, conhece a inércia, né? Tem a inércia que é a parada e aí movimento. Esteja em movimento, né? Primeiramente esteja em movimento. E depois, claro, você precisa demonstrar isso e, claro, evoluir com o processo, tá bom? Show. Tem mais alguma coisa aqui? Sim. Como eu falei para vocês, né? Vocês vão ter que trazer as habilidades transferíveis para a mesa, né? O que eu... Vou dar um exemplo esdrúxulo aqui, mas é que é importante, porque eu ouço bastante piadinha sobre isso. Eu trabalhei de Uber. E aí, será que eu consigo trazer alguma coisa? Claro que consegue, pô. Você não
se comunicou com clientes? Você não chegava no horário determinado? Você não fazia aí planejamento de rota? Cara, esse tipo... Você não trabalhava com organização de recursos, por exemplo, tanque cheio, pneu cheio, carro em ordem, manutenção, enfim, né? Parte financeira. Parece bobo, né? Mas é um projeto, você era um gerente de projeto, daquele projeto ali, né? Então é isso, você tem que pensar com cabeça realmente... como que é o que vocês trazem? A cabeça fora da caixa, caixa fora da cabeça, sei lá como que é. Não sei mais isso em português, não. Basicamente isso. Você tem que pensar um pouquinho fora da caixa, é isso. E trazer isso para tua realidade. O que você fez e o que você pode trazer para a mesa, tá? E agora, para quem ficou, as dicas que podem fazer você se destacar aqui na Alemanha, que é o quê? Tem vaga que alemão não quer trabalhar. E essas vagas não são ruins. Muito pelo contrário, elas são muito boas. Só que alemão, ele tem um perfil diferente do nosso, né? Não é todo mundo, não é todo brasileiro que tem esse perfil, mas existem mais brasileiros com esse perfil do que alemães. E por exemplo, ser comunicativo, habilidade interpessoal e ser extrovertido. Ou seja, se você tiver essa habilidade, você pode trabalhar com cliente, por exemplo, né? Se você fala português, inglês, arranha espanhol, enfim, trabalhar com atendimento ao cliente também. Alemão não gosta necessariamente dessa área porque esse molejo que a gente tem, eles não têm. Não tem. Isso aí, para quem já veio para a Alemanha sabe. E para quem vai vir, vai ver. Né? O atendimento ao cliente da Alemanha é muito longe do atendimento ao cliente do Brasil. Né? A gente dá de 10-0. Se lembra da goleada lá do futebol 7-1? Aquele 1 ali, ó, nosso, é o atendimento ao cliente. É o nosso molejo, nosso tempero. Sem dúvida, sem dúvida. A gente bate de 10-0 em relação à Alemanha. Isso aí eu posso falar. Com certeza, com certeza. Você não vai ver sempre um sorriso no rosto, uma pessoa super motivada, educada, querendo te trazer para dentro da loja, ou pelo menos te deixar à vontade. Meu filho, você vai ter que correr atrás da pessoa, talvez você tome um coice. Não é sempre assim, mas existe muita chance de acontecer isso, tá? Então, por exemplo, essas vagas de atendimento ao cliente ou de trabalho com cliente, vagas de viagem. Eu, Gerson, nos últimos 3 anos, viajei 9 vezes pro Japão. 9 vezes. Eu falo isso pros alemães aqui, os caras falam, véi, misericórdia, eu não faria isso. E eu, boladão, fiz, tranquilo, sabe? É óbvio que eu tive que conversar com a minha esposa, fazer planejamento e etc. Mas é isso. Será que você não tá disposto ou disposta a viajar? Eu já fui para Taiwan também, né? A área óptica, ela vai mais para a Ásia, né? Então por isso que eu fui para a Ásia, tá? Mas já quase tive chance de ir para Estados Unidos, Itália também a trabalho, mas não rolou na época da pandemia. Mas o que eu quero trazer para vocês é o seguinte: nós temos coisas que eles não têm, e isso a gente tem que usar. Vocês precisam olhar para isso. Se você acha, eu não sou alemão. Legal, pô, você não é alemão e você quer trabalhar na Alemanha. Talvez eles tenham vantagem nisso, então? Talvez eles tenham. Mas o que você traz de vantagem? Você precisa olhar para isso. Isso existe e é primordial você utilizar, porque é como eu falei, cada um tem os seus prós e seus contras, né? Seja os alemães, seja o nosso. A gente precisa olhar a nossa fortaleza e utilizar isso, tá bom? Galera, eu não quero prolongar isso, então eu vou para as perguntas, que eu vi vocês fazendo várias perguntas aqui. Eu tenho mais outras do Instagram. Cadê onde que eu coloquei isso aqui? Pera aí que eu vou achar. Deixa eu achar. Cadê? Tá aqui. Tá. Vou lá. Vamos pras... Nossa senhora, tem coisa aqui. Bora lá. Eu vou começar com as perguntas que foi feito na caixinha do Instagram, tá bom? Vamos lá. Acho que é a Ana Lopes.
Ela falou como funciona para quem é engenheiro de formação, mas não conseguiu experiência na área. Basicamente, foi o que eu falei aqui na live. O importante para você que não tem experiência na engenharia é olhar para esse tempo onde você estava estudando engenharia, você provavelmente trabalhou com alguma coisa, e agora que você se formou, você está trabalhando com alguma coisa, pega todas as experiências e faz uma conexão com a vaga que você está se aplicando. E agora vem mais um insight aqui. Se você vê que a área que eu desejo atuar inicialmente, né, os requisitos estão longe do que eu tenho, você pode optar em entrar numa área paralela, próxima, e depois migrar. Então, o que eu estou trazendo aqui para você é uma estratégia de, às vezes, você não vai começar na área de seus sonhos, no trabalho de seus sonhos, mas você vai olhar para o teu perfil e com o teu perfil, com as tuas habilidades desenvolvidas, você vai buscar a melhor vaga para entrar no mercado de trabalho alemão. Isso vai te dar o pontapé inicial para entrar. A partir do momento que você entrou aqui, você vai ver, você vai receber vaga no teu inbox. Pelo menos no LinkedIn é assim, né? Eu fiz aí as contas nos últimos anos, eu recebo 3 pedidos de entrevista ou de vagas, né? Por mês, enfim, 30, 36 por ano, é coisa pra caramba. Vaga no meu inbox, eu não me aplico, eu recebo a vaga, né? Então, é basicamente isso. Então, quando você está dentro do mercado de trabalho alemão, você é mais visto, né? É mais quisto, tá bom? Então, olha para isso com carinho, para você olhar para suas experiências, não importa onde seja, onde você trabalhou, o que você fez, foca nas habilidades transferíveis, foca nas áreas da engenharia, onde você pode adentrar, iniciar, começar com esse perfil agora, de agora, e depois você migra, beleza? Show. Próximo aqui acho que é Lívia, engenharia biomédica, 25 anos, com cidadania alemã, 3 anos de experiência, é possível sair do Brasil com emprego? Com o teu perfil e com outro perfil também é possível, né? Eu ajudei outras pessoas que não tinham alemão, não tinha cidadania, não tinha experiência e conseguiram também. Então, independente se você tem um perfil, né, como eu falei para vocês, o ideal ou não ideal, vocês conseguem sair do Brasil empregado. Anota essa palavra, eu vou falar isso durante o evento, mas anota isso aí. Blue Card, ou cartão azul, ou em alemão Blaue Karte. Isso é o nome do visto que ajuda ou diminui a burocracia para contratar engenheiros estrangeiros aqui na Alemanha. É não só engenheiro, tá? Mas eu tô falando aqui para engenheiros. Então, pesquisa isso e você vai ter acesso também a informações que eu vou disponibilizar durante o evento, porque esse é o visto que ele tem muitos critérios que ajudam a gente, nós brasileiros, a sermos contratados ainda no Brasil, tá? E dão garantia pra gente, né, de permanência na Alemanha, de trazer família, de um salário mínimo acima da média, e assim por diante, tá? Então, isso é muito importante. Então, seja seu perfil ideal ou não ideal, você tem chance de conseguir isso, tá? Sendo engenheiro ou engenheira, né, com um diploma brasileiro, e vou explicar alguns outros detalhes durante o nosso evento que você precisa preparar também, tá bom? Show. Jonathan perguntou, você conecta os interessados diretamente com recrutadores ou empresas? Olha, por exemplo, quem trabalha comigo, eu conecto com toda a minha rede de contatos, todas. Seja recrutadores, seja empresa, seja manager, eu conecto. O nosso foco, na verdade, é utilizar todas as estratégias que existem, né, e que funcionam aqui no mercado de trabalho alemão. Né? Uma delas é o network. Então, com certeza, até quem já conseguiu oportunidades, né, eles podem indicar
outras pessoas, tá bom? Então faço também. Pedro, qual a melhor forma de entrar no setor automotivo hoje? Montadoras, suppliers? Olha, ainda assim, com os desafios dessa área, eu diria para você olhar literalmente para o que eles estão buscando especificamente, né? Porque certamente eles estão agora retraídos, né, com receio da China, do mercado em geral internacional, mas continua contratando. Se você está duvidando de mim, vai lá no site oficial de carreira da Tesla. Vai lá. Se eu não me engano, a última vez que eu vi tinha mais de 1.000 vagas, tá? Talvez tenha um pouco menos ou um pouco mais. Eu tô falando. Então, assim, é exatamente a área que todo mundo fala que tá em crise, que tá morta, que não sei o que da Alemanha. Não é verdade, né? O negócio é o seguinte: quando você sente a pressão do mercado, você retrai, você tem receio, né? Como, enfim, né? Ou a queda, ou, enfim, algo muito abrupto, você tende a dar uma segurada. Peraí, vamos ver o que vai acontecer. É exatamente o que está acontecendo, tá? Então, mas você entrando diretamente com essas empresas que estão dispostas a ainda crescer o mercado delas, né? Como a Tesla, por exemplo. Aliás, tem um mentorado lá, né, que já trabalha como engenheiro lá. E outra pergunta que você fez que é realmente muito importante talvez a empresa em si ela não contrate você, mas a paralela a ela, ou seja, a empresa que trabalha, né, terceirizada a ela, possa contratar você. E daí com isso você ganha experiência suficiente, ou enfim, você entende como funciona o mercado ali para se aplicar e conseguir uma vaga na empresa principal que você busca. Show! Essas perguntas foram feitas no Instagram do Inbox, agora eu vou para essas aqui. Galera, eu vou dar um traço aqui embaixo para dar um final aqui dessas perguntas, porque eu sei que tem muita pergunta e eu quero responder todo mundo, mas eu não quero deixar vocês também aqui o dia inteiro. Então bora lá, vamos direto ao ponto aqui. A pergunta foi Jundia. Engenheiro sem experiência consegue vaga? Eu já falei sim, só que você precisa olhar para o que você já fez na sua carreira, não importa qual profissão, não importa qual atividade, e olhar para as habilidades transferíveis, olhar para o que a vaga pede e fazer essa conexão, né? Você tem que deixar essas habilidades que você desenvolveu, as tarefas que você desenvolveu, mais próximo possível, similares às tarefas que você vai desenvolver na vaga, tá bom? Vamos lá. Próxima pergunta aqui. John, tenho família na Alemanha, porém ainda estou cursando engenharia de produção. Consigo vaga? Uai, consegue. Estágio. Eu meteria um estágio aí, com certeza. Quem está fazendo graduação, quem está ainda para se formar, faz estágio. Utiliza que você está dentro da universidade, que você consegue um visto de estudante, de intercâmbio, e faz estágio. Que daí você ganha experiência e, quiçá, já emenda uma oportunidade aqui. Beleza? Vamos lá. Vi que trabalha na Leica, conheço a empresa, pois aqui no Brasil estagiei com equipamentos médicos de Alcon, uma empresa parceira, e tinha alguns microscópios da Leica. Legal, Lívia, mas essa Leica que você está falando é Leica Microsystem. A Leica que eu trabalho é Leica Câmera, né, de produtos para câmera e objetivo e etc. Tá? Somos irmãs, primas, mas não somos a mesma empresa. Atualmente sou engenheira... a Lívia de novo. Atualmente sou engenheira biomédica, apaixonada por equipamentos médicos e tenho a descendência alemã. Estou em um período de decisão e estou interessado em aplicar nessa área da Alemanha. Manda brasa, eu respondi a sua pergunta aqui, né? Tô vendo você ativa. Você está no caminho certo. De verdade, você precisa entender mais detalhes. Considere-se se inscrever no nosso evento Você é Engenheiro na Alemanha, né? O link está na bio e vai começar dia 13 de abril, beleza? Então, se inscreva lá, entenda mais como funciona o mercado de trabalho, porque, como eu falei, existem muitas oportunidades aqui, beleza?
como é o mercado de trabalho na área de equipamentos médicos? Olha, é interessante a pergunta, primeiro porque eu já trabalhei na área de fabricação de equipamentos ortopédicos, como prótese de joelho, prótese de calcanhar e assim por diante, né? É muito promissora pelo fato de que você tem empresas que desenvolvem as máquinas, empresas que desenvolvem as próteses, empresas que trabalham com o desenvolvimento dessa tecnologia, né, e faz essa conexão, né? Então, também conheço linhas de pesquisa nessa área, em universidades grandes como RWTH em Aachen. Então, a área é muito forte, né? Tem muita conexão com empresas americanas também, internacionais. Acho que tem muito mercado. Você deveria dar uma pesquisada nas empresas principais aqui e dar uma olhada nas oportunidades, porque acho que tem um braço muito forte aqui também na Alemanha, tá? E, mais importante, pesquise palavras-chave que tragam vagas para o teu perfil. Às vezes, se colocar engenharia biomédica, não vai sair nada, porque as vagas daqui não são nomeadas igualmente no Brasil, né? Elas são diferentes. Então, você precisa entender como o teu perfil, a tua vaga é nomeada. E para isso, você precisa olhar para as empresas, né, da área, vai direto aí na lista de vagas, vai sondando, vai pesquisando palavras-chave da tua área específica, né, metodologia, softwares e assim por diante, até você encontrar ali, legal, esse é o nome aqui específico para essa vaga que tem a ver com o meu perfil, tá? A Rosana falou: oi, meu esposo está terminando engenharia elétrica, tem mais de 25 anos de experiência, porém não tem inglês nem alemão. Rosana, seguinte, como eu falo, né? A gente tem prós e tem contras. Ao favor do teu esposo, de vocês, tem 25 anos de experiência, tem engenharia elétrica, e contra, nesse momento, é a falta do idioma. Sem comunicação, ou comunicação no idioma global, que é o inglês, ou no idioma local, que é o alemão, fica difícil. Todavia, eu nunca falaria que é impossível. O que eu falaria é para vocês pensarem qual que é o idioma mais fácil de se aprender, né, nesse momento da vida, da carreira dele, ou que ele faça sentido para ele, né? Segundo, buscar praticar, ponto final. O mais importante que eu percebi aqui, né, em relação à comunicação é você saber o idioma de maneira funcional e comunicação técnica. E isso aí, o vocabulário é minúsculo. Se você for olhar um vocabulário de uma língua, 10.000 palavras, enfim, uma cacetada de palavras. Você acha que você vai conseguir aprender em um ano? Não vai. Tudo isso não vai. Como eu falei, é 1% da população. Agora, se você for focar nas palavras principais para você, no que você precisa, você vai ver, não vai passar de 1.000 palavras. Não vai passar. Você precisa só disso aqui, ó. E você precisa focar nisso, só nisso. E quando você focar nisso, descobrir o que é, e focar nisso, seu aprendizado vai assim, rapidão. Então, olhe com carinho, converse com seu marido em relação a isso, e se ele estiver disposto, eu investiria dinheiro para acelerar o tempo, né? Tanto na velocidade de conseguir uma oportunidade, quanto na velocidade de aprender o idioma, tá? Eu, Gerson, pra você ter uma ideia, eu tô aqui na Alemanha há 10 anos, né? Como eu falei para vocês. Agora que eu tô empregado, graças a Deus, tenho um salário ótimo, né? Consigo me manter, família, etc. Agora que eu pago professor particular para aprender alemão ou para aprimorar meu alemão. Agora, depois de 10 anos. Então, de verdade, não pense em perfeição, pense em comunicação e depois, enfim, como eu falei, depois que estiver ganhando os euros aí, pense em aprimorar cada vez mais, tá? Gabriel, minha mãe mora na Alemanha, porém, formei já tem 2 anos e formei em engenharia civil e estou querendo um caminho para ir para lá. Legal, Gabriel, então continua acompanhando a gente. Como eu falei, tem um evento, começa dia 13,
você é engenheiro na Alemanha e eu vou mostrar muita estratégia para vocês, passo a passo, realmente como eu fiz oportunidades, né, em relação ao visto, em relação a se aplicar, a estratégia que eu utilizei durante as entrevistas. Então, tá no lugar certo. Carlin, para quem trabalha na área da elétrica, vale a pena arriscar nesta área da elétrica? Ué, se você é da área da elétrica, sim, vale a pena arriscar na área da elétrica. Agora, se você está falando não é de engenharia elétrica, é só de elétrica, eu sei que existem muitas oportunidades, mas eu não sou a pessoa certa para falar sobre isso, né? Porque apesar de eu ser técnico em mecânica, né, eu não trabalhei como técnico em mecânica aqui. Eu trabalhei como engenheiro. E eu falo para todo mundo que tem a engenharia, e quem é técnico e tem engenharia também, foca na tua formação maior, né, na tua maior formação, ou seja, engenheiro ou engenheira. Porque você vai entrar com o melhor salário e você vai entrar com melhor condições de trabalho, né? É isso, ponto final. Se você quiser começar como técnico ou como, enfim, trabalho manual, seja porque você tem isso, ou seja porque você gosta disso, vai para cima. Existe muita oportunidade aqui. Mas se você tem a opção de ir para um patamar acima, né, em relação à formação, vá, tá bom? Danilo perguntou, sou engenheiro controle e automação, especialista em Lean Six Sigma, mas sempre atuei na área de projetos e processos. Quero muito mudar para a Alemanha ou outros países da Europa. Área de projetos. Então já vou te dar a letra, Danilo. Foca em um local específico, ou pelo menos em menos locais possível. Por quê? Porque quando você distribui essa energia, literalmente você vai gastar muito para entender de cada mercado de trabalho, de cada cultura, do processo de se aplicar. Imagina, cara, eu fiz isso e eu sei como é trabalhoso isso. Né? Em relação a um mercado de trabalho pode fazer isso, o outro mercado de trabalho não pode fazer isso. Na Alemanha é legal você mandar um currículo com foto, não é obrigatório, mas é legal. Na Irlanda não pode, sabe? Então assim, na Irlanda é uma folha só de currículo, nos Estados Unidos também, tudo compilado. Na Alemanha não, pode ser um pouquinho mais trabalhado. Então, você tem que olhar com carinho isso, né? E não gastar energia à toa ou que vai te sugar. Porque, de verdade, esse processo não é fácil. Ele é possível para todo mundo, mas ele não é fácil. Então, quando você começar a tomar não, você vai ver o quão importante é focar em um objetivo único. Porque os nãos vão vir de todos os lados e você não vai conseguir entender por que você está recebendo não. Porque para um país é um estilo, para outro país é outro estilo, e etc. Né? E ainda tem, não só de país, cultura, empresa. Então, nossa, assim, eu sou suspeito a falar. Eu fiz errado, eu foquei em vários países e depois eu foquei só em um. Se você deseja focar em outros países, a conta e risco é tua, né? Você é adulto e a carreira é tua. Vai com Deus, de verdade. Só que eu sei que isso é muita energia mesmo, é cansativo. Para quem foca só na Alemanha é cansativo, imagina para quem foca em vários países, tá? E claro, você pode pensar, daí eu aumento as minhas chances. Tudo bem, e você pode aumentar as suas chances, mas como eu falei, também aumenta a sua dor de cabeça, né? Daí você tem que estar preparado, tá? Então, você pode tentar o que você quiser, o importante é você entender que quanto mais energia dissipada, menos foco, tá bom? Show. Ricardo, busca no LinkedIn para você ter uma noção, não sei agora o que você está falando. Engenheiro Danilo, melhorias de processo tem bastante oportunidade. Com certeza, por causa que aqui tem muita fábrica, né? Aqui a gente trabalha, ou no caso a Alemanha em geral, né? Ela trabalha desde a concepção ali do produto até feito, né? Então, todo esse processo, ele é desenvolvido aqui no país, ele é desenvolvido nas fábricas aqui. Então, oportunidade nessa área não falta, né? Na área de processo, de melhoria, qualidade, Lean, Kaizen e tudo que você pode imaginar relacionado a isso, tá bom?
onde encontrar o banco de dados das áreas da engenharia que estão procurando. E, Antônio, isso aí existem centenas de portais de emprego. Existem dezenas de bons portais de emprego e de redes sociais profissionais. Então você vai ter que pesquisar um a um e buscar a tua área específica, né? Como eu falei, aqui existem literalmente centenas de portais de emprego e eu diria dezenas de bons portais de emprego, tá? Eu não focaria em uma lista única, eu focaria na tua área, as empresas que, enfim, que estão com maior, vamos dizer assim, com maior tendência de absorver o teu perfil e você foca nelas. E um segredo aqui, mais um bizu, se não tiver vaga na empresa onde você busca, olha na concorrência. Isso é muito importante. Legal. Sim, falaram também que LinkedIn é sensacional para vaga e networking. LinkedIn é muito bom mesmo. Tem também o Xing, né? E, enfim, Stepstone, Kununu, Glassdoor, Indeed e assim por diante. Qual o seu setor de atuação na sua empresa? Desculpe caso tenha já comentado, cheguei no perfil agora. Tranquilo, Sabrina. Como eu falei, eu sou engenheiro mecânico de formação. Eu trabalho aqui, né, como engenheiro óptico, basicamente, tá? Ou seja, eu trabalho como engenheiro de fabricação de manufatura óptica, né, por meio de CNC, comando numérico computadorizado, né? Enfim, se você entende de fabricação, você já entendeu o que eu falei. Se não, imagina que isso aqui é um bloco maciço, né? E a gente utiliza uma máquina-ferramenta que ela é comandada por comando numéricos e ela vai se movimentar aí de acordo com o que eu programar. E a ferramenta que vai fazer esse contato com a peça, ela também vai se movimentar e, com certeza, né, após aí todo esse trabalho e retrabalho, eu vou ter a peça final, né? E no nosso caso é relacionado a lentes para câmeras e para objetivos, né? Acho que eu pelo menos não conhecia, tá? A nossa empresa ela trabalha com produtos luxuosos, né? Câmeras luxuosas. É como se fosse uma câmera para rico, tá? Basicamente isso. Se você for pesquisar o preço, você vai entender o que eu tô falando. É como se fosse um Rolex da vida. Rolex é relógio, né? No nosso caso, a gente faz câmeras. Ou seja, pessoas aí com um paladar aí para câmeras boas, né? Seja pessoas que são profissionais, fotógrafos ou não fotógrafos, né? Só apreciadores. Eles têm acesso aí a esses produtos. Que eu não compraria, porque é muito caro mesmo. Mas, enfim, é uma qualidade excelente. Eu posso dizer, porque estou aqui e posso ver que realmente é um trabalho de excelência. Mas é um produto bem, assim, top de linha. Pode dar uma pesquisada. Leica câmera, objetivo, câmeras, etc, tá? Na área da elétrica, falar um pouco mais sobre, se souber. Né, como eu falei, toda a área de mão de obra qualificada tem oportunidade, tá? Toda a área, né? Só que eu foco na engenharia aqui. Então, quem busca essas oportunidades, com certeza você deve buscar mais informação, porque você tem oportunidade aqui também, né? Tem até programas para trazer pessoas aqui, porque existe uma escassez gigantesca de mão de obras aqui, tá bom? Show. Bru, sou engenheira de segurança de trabalho. Como estão as vagas? Já tenho 5 anos de experiência. Olha, tudo que é relacionado à proteção aqui, né? Alemão, ele é muito conservador.
Então, é com certeza tudo relacionado à proteção, a, seja na área de trabalho, né, seja na sustentabilidade, tudo aqui tem oportunidade. Porque tem que ter alguém responsável por isso e tem muita oportunidade por causa das empresas. Só que você vai ter que olhar quais são as normas que você, né, trabalhou, trabalha e conhece e ver a compatibilidade na Alemanha. Isso é muito importante, tá? Existem algumas normas que elas são 1 a 1 aqui, né? É fator 1. Ou seja, a mesma coisa no Brasil, a mesma coisa na Alemanha, e existem outras que não. Então você tem que olhar para isso e encontrar aí um fit com o teu perfil e as vagas aqui, tá? É importante você encontrar isso para você não ficar mirando só em vagas que pedem algo muito específico local, tá bom? Izinha, sou engenheiro civil, pós-graduado e tenho 5 anos de experiência na área. Para encontrar as vagas no LinkedIn, tem alguma técnica e busca? Olha, existem muitas técnicas, muitas. Certamente, eu vou falar uma delas no nosso evento, né? Você Engenheiro na Alemanha. Né? Se você não se inscreveu, o link está na bio. Uma coisa muito importante no LinkedIn, eu já vou adiantar aqui, é você mudar a localização para a Alemanha. Se você quer uma vaga na Alemanha, mude a localização para a Alemanha. Você vai entender isso mais a fundo no evento, tá bom? Richard, sou técnico em mecânica elétrica, mas estou em formação para engenharia de automação e controle. Tenho experiência de 10 anos em energias renováveis. Como você vê esta área para brasileiro? Eita, você falou 4 coisas diferentes aqui. Basicamente, o que eu falei é o seguinte: pela minha experiência, né, e eu tô pensando aqui como se você fosse o meu mentorando e eu querendo te ajudar aqui a ter o maior benefício de entrada. Quanto tempo você tá para se formar, né? E vou estar aqui, tá? 1 ano e meio. Então se forma. Nesse meio período, o que você faz? Você já vai mirar em pesquisar qual que é o perfil de engenheiro, né? Onde na tua formação de engenharia de automação e controle, né? Focado em algo que você deseja trabalhar, ou que você já tem experiência, né? E trabalhar nos gaps que você tem, ou seja, no espaço em relação ao que o mercado de trabalho pede. Sei lá, inglês fluente. Não tenho ainda, então vamos trabalhar. Um pouquinho de alemão, então vamos trabalhar. Então, nesse meio período, eu trabalharia no quê? Entender o perfil das vagas e o gap. E diminuir isso. Diminuindo isso e fazendo o seu perfil ficar atraente para a Alemanha, né, você vai conseguir ser chamado para entrevista. E daí o processo começa, tá? Porque acho que eu vi uma pesquisa, foi há uns 3, 4 meses atrás, 75% dos estrangeiros que se aplicam não conseguem entrevista. 75%. Então, o mais difícil para nós é o primeiro, é o filtro, é o primeiro filtro, que é o screening ali, que é a filtragem, né, inicial. Então, vocês têm que olhar pelo fator de que a Alemanha, ela faz isso, ela olha para o profissional diferente do que o Brasil olha. Então, olhar para o mapa de candidatura, olhar para a comunicação que você está tendo e entender essas nuances, tá bom? Show! Vamos lá. Estamos chegando no final. Olá, engenheiro sanitarista, ambiental e de segurança do trabalho. Tem chance? Com certeza. Eu vou adiantar aqui a resposta que talvez a maioria apareça aqui para perguntar. Todas as áreas têm chance. Por quê? Porque todas engenharias têm falta de engenheiro. Algumas mais, outras menos. Mas todas têm. Você pode checar isso na lista de profissão com gargalo, né? Ou seja, em escassez. Tá aí, tá? Como eu falei, eu vou passar para vocês durante o evento nosso, mas você também pode pesquisar antes do evento.
existe essa lista e todas as engenharias estão lá, tá bom? Como está o mercado para engenheiro químico aí na Alemanha? Engenharia química aqui, farmácia, todo mundo que trabalha nessas bigs aí, olha, tá show. É óbvio que eu falei, né? Depende muito do que eles buscam, depende muito do que eles querem do pré-requisito, mas é uma área muito boa, é uma área muito forte, principalmente nos benefícios. Estão falando muito de engenheiro e para quem tem somente formação técnica também tem ofertas? Sim, Karen, eu falo só com engenheiros. Eu estou falando somente com engenheiros. Mas, se você tem formação técnica, se você enfim, tem só experiência, você também tem chances, né? Você realmente tem chance. Só que eu trabalho só com engenheiro porque, como eu falei, eu passei todo esse processo sendo engenheiro, né, sendo estagiário em engenharia, sendo engenheiro júnior, sendo engenheiro pleno, sendo engenheiro sênior. Então, eu trago aqui a minha experiência, não só como profissional que passou pelo processo, mas também como profissional que ajudou outros e agora ajuda, né? Então, eu trago aqui verdades, né? Vida verdadeira, sem maquiagem, é assim, é preto no branco, infelizmente sem nunca um final super feliz e perfeito, mas sempre evoluindo. Então, já chorei, já sorri, já quase desisti. O importante é você seguir no teu sonho, né? E se você quiser fazer isso acontecer mesmo que você não tenha engenharia, com certeza você pode conseguir. Só que daí tem outras alternativas. Busque se informar, porque existem aqui programas para pessoas que não são engenheiro, tá bom? Busque se informar sim. Show. Galera, a gente já passou do que a gente combinou aqui, de uma livezinha de 1 hora, mas eu queria lembrar vocês o seguinte, essa aqui é a live número 1 de 4 lives de aquecimento antes do nosso evento Você é Engenheiro na Alemanha. Então, se você busca ou almeja carreira de engenheiro ou de engenheiro na Alemanha, você está no lugar certo. Se você quer economizar tempo em relação a será que isso é para mim ou não, então acompanhe essas lives, essas 4 lives, faça a pergunta, interaja na caixinha, assista o evento e daí você decide, né? Se não for para você, legal, pelo menos você tem certeza, a Alemanha não é para mim. Se for para você, vamos que vamos, vem com tudo, porque aqui, sem dúvida, e eu falo aqui, realmente puxando a sardinha, a Alemanha tem o melhor custo-benefício no sentido de work-life balance, benefícios, qualidade de vida, que qualquer outro país. Tem seu lado negativo? Com certeza tem. Mas tem muita coisa boa, beleza? É um prazer tê-los aqui e a gente se fala na próxima live. Valeu!